Programa O Terceiro Milênio. Na Superdifusora, O Terceiro Milênio. Uma nova era para novos rumos da humanidade. Muito bom dia, querido ouvinte da Rádio Superdifusora de Itapetininga, 94.5 FM. Estamos iniciando mais uma edição do programa O Terceiro Milênio, uma nova era para novos rumos da humanidade. E agradecemos muito a sua presença e participação, acompanhando-nos neste que é um programa que fala a respeito das ideias, dos temas e das propostas da doutrina espírita. Dia 6 de janeiro de 2024, estamos a 11 horas e 1 minuto em Itapetininga e hoje teremos como o tema central de nosso programa o homem, a consciência e Deus. E para que possamos inaugurar esta nova fase de nosso programa, quando teremos somente 2 participantes que discorrerão sobre esta ideia que se busca compreender dentro dos nossos limites sobre o homem como criatura, a consciência que se desenvolve, que ele adquire, e Deus. Então, temos também pelas redes sociais do YouTube e do Facebook a Rádio Superdifusora, pelo qual vocês que nos acompanham poderão também ter as imagens do nosso estúdio. Na técnica, nós temos o nosso companheiro Rafael, com a sua competente assistência, e há também o telefone 32712000, 32712000, no qual você, ouvinte, poderá participar no ar ou fora dele, dentro daquilo que nós estamos conversando a respeito do assunto desta manhã de sábado. E com a participação e o auxílio de Benedita Palmira, nós então iniciamos o nosso programa exatamente tratando de 2 dos temas, que é o ser humano, o que ele seria e o que é a consciência. Benedita, bom dia. Bom dia, Miguel. Bom dia, Rafael. Bom dia aos nossos queridos ouvintes e agora participantes mais atuantes no nosso programa, né? E é com muito carinho e muita responsabilidade que nós assumimos mais uma vez esse trabalho gratificante que nos leva a questionar, a buscar o entendimento, principalmente o entendimento de quem somos nós, que nada mais o ser humano somos nós, espíritos, né, criados por Deus, e nós vamos buscar na doutrina espírita, principalmente no Livro dos Espíritos, na Gênese e no Evangelho segundo o Espiritismo, para nós termos um embasamento mais confiante do que nós precisávamos trazer para os nossos queridos ouvintes. E daí nós vamos buscar, né, que na lei de Deus, que é de justiça e misericórdia, não existe privilégio. Somos todos espíritos criados simples e ignorantes. No entanto, ao longo dos milênios, o espírito vive experiências que vão paulatinamente. É isso que nós vamos falar hoje, né? Do paulatinamente, criando a consciência do despertamento do sono da ignorância na planta. Isso daí é Leon Denis que traz para nós esse conhecimento, que na planta a inteligência dormita, no animal sonha, só no homem acorda com conhecer-se, para conhecer-se, possuir-se e tornar-se consciente. A partir daí, o progresso de alguma sorte fatal nas formas inferiores da natureza
só será realizada de acordo com a vontade humana dentro das leis superiores de Deus, principalmente a lei do progresso, né? Então nós vamos vendo que nós somos espíritos temporariamente revestidos num corpo de carne humana. E essa necessidade desse tempo que nós estamos revestidos aqui na Terra é para nossa evolução, para nós termos um contato, porque na espiritualidade, pelo que nós somos informados, quando nós estamos em espírito, né, buscando conhecimento, buscando entendimento, principalmente refletindo sobre as nossas ações aqui na Terra, nós vamos perceber quanto nós deixamos de aproveitar por essa experiência que Deus proporciona a cada um de nós através da reencarnação. Então é de reencarnação em reencarnação, de experiência em experiência, de convivência em convivência, que nós vamos despertando a nossa consciência do que nós somos, onde nós estamos e o que nós estamos fazendo aqui neste momento, nesse planeta Terra, que muitas vezes nós falamos que é um vale de lágrima, e Emmanuel vem trazer para nós que o planeta Terra não é um vale de lágrimas, e sim um hospital-escola, onde nós somos conduzidos pelo Pai para que nós possamos evoluir. Então, dentro dessa ideia, Benedita, quando nós falamos do homem, nós estamos falando de humanidade. Sim, sim. Homens e mulheres, né? Todas as criaturas. Mas a doutrina espírita nos ensina que adquirimos o status de criatura humana quando nós, então, atingimos aquele ponto da evolução, sim, em que a inteligência promove um pensamento contínuo. Somente nesse momento é que nós poderemos ser considerados seres humanos. E no Livro dos Espíritos, ali se pergunta o que é o espírito. Uhum. E o espírito é, de fato, o princípio inteligente do universo. E o universo, nessa concepção espírita, é apresentado pelas entidades superiores que responderam a Allan Kardec como sendo composto de uma tríade, ou seja, 3 fundamentos indispensáveis para a nossa compreensão mais geral do que seja a existência e tudo aquilo que nos rodeia. Quando ele diz que no universo nós temos Deus, Espírito e matéria. E é muito interessante nós pensarmos a respeito do homem e da matéria. Porque você dizia, citando Leon Denis, que nós passamos por diferentes reinos da natureza. Sim. Estamos ali com a nossa do átomo ao anjo, né? No universo tudo se encadeia. Sim, então nós sim. repetimos, a questão 540 no Livro dos Espíritos. Sim, sim. Né? Então, do átomo ao anjo tudo se encadeia. Nós percebemos uma linha de continuidade, de ascensão, de progresso, que é uma das leis naturais, é uma das leis divinas, e que, portanto, quando o homem vai utilizando a sua inteligência, e a inteligência é a primeira faculdade em que ele acaba se elevando dentro dessa rota de evolução infinita. E qual é o objetivo final dessa existência, desse existir da criatura? Os Espíritos dizem que seria a nossa aproximação com Deus, que geralmente costumou-se dizer da comunhão do pensamento com Deus. E esta ideia muitas vezes levam as pessoas a confundirem o que é essa entidade, este ser de infinita perfeição que é Deus, quando muitas vezes acabam colocando que Jesus é Deus. Jesus muitas vezes disse que ele e o Pai somos um. Isto significa comunhão de pensamento, Sim. unicidade de intenções e de objetivos. Ou seja, sem que nós nunca pudéssemos, e nem Jesus poderia, se igualar a Deus, e portanto essa condição equitativa seria impossível,
mas Jesus também é criatura, porque foi concebido e criado por Deus. Isso é fundamental para que nós possamos ter uma busca da semelhança da perfeição de Jesus. Exatamente, né? Exatamente, porque quando nós passamos a compreender a questão teológica que existe nas religiões, e que isso é muito respeitável, porque afinal de contas a religião humana, ela foi criada para uma tentativa de compreensão de Deus. Uma tentativa de compreensão. Porque Deus é infinito, né? Sim. E na sua infinita perfeição. E nós, como criaturas, nunca poderemos nos igualar a Deus, porque somos exatamente, por definição, criaturas, mas temos referências a respeito do progresso. Então, qual é a grande referência para o progresso do espírito humano? É Jesus. Né? Então, quando Jesus fala dessa unicidade pela comunhão do pensamento, nós também estamos, de alguma forma, nesse roteiro, né? Nessa busca. Então, nós podemos dizer assim, voltando à questão do princípio inteligente do universo, a consciência seria este conjunto de conhecimentos adquiridos, porque consciência seria ter ciência ou ter conhecimento. Consciência. Consciência, ter conhecimento. E é isso que nos leva a essa humanidade que nós muitas vezes esquecemos, que nós somos seres humanos e nos comportamos como se não tivéssemos uma inteligência e não tivéssemos a consciência para dizer que nós estamos no caminho certo, né? Porque nós temos, que nem nós espíritas, né? E nós cristãos, todos nós temos um guia a seguir, né? E Paulo apóstolo diz: tende guias, segue-o, né? E no livro dos Espíritos nos é colocado, né, que Deus nos deu como modelo e guia, né, bem colocado ali: vede Jesus. E dessa maneira, Benedita, então seria inseparável a condição de criaturas humanas em evolução que buscam consciência. Sim. Seria inseparável da ideia de ter Jesus como referência. Por isso que o Espiritismo é chamado cristão, é evolutivo e também traz a noção a respeito de Deus. Mas esta consciência, e é muito importante que o nosso ouvinte possa ter a oportunidade de reforçar essa ideia, que nós repetiremos. Leon Denis: o espírito dorme no mineral, desperta no animal, pensa no hominal e se torna angélico no ser sublimado. Então nós vemos aqui um encadeamento da ideia evolutiva. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, em relação à consciência, nós temos ali uma instrução espiritual de Lázaro, quando ele fala a respeito da lei do amor. Sim. Porque dentro da definição de João, que Deus é amor, então nós estamos à busca de Deus. Nós temos o que se chama deutropismo, ou seja, uma tendência inata, ou seja, foi colocado isso dentro de nós, na condição de criaturas, que nós, queiramos ou não, exatamente, essa é a nossa destinação. A nossa destinação. Isso. E nós temos essa referência e nos aproximaremos de Deus. Sim. Exatamente pela aquisição da consciência. Consciência. E esta consciência, portanto, que ela é primitiva nos reinos inferiores da natureza, assim chamado, né, no mineral, no animal. Nós temos aqui uma curiosidade, porque Lázaro, o Espírito, vai dizer assim, que o amor, que seria a essência divina e, portanto, é a essência que está se construindo na criatura humana, o indivíduo teria, em relação ao amor e o seu processo evolutivo, no início, o homem tem somente instintos. Então ele se aproxima da animalidade. Mais avançado e corrompido tem sensações, ou seja, ele confunde amor com sensação. Sim. Mais evoluído e aperfeiçoado, ele tem sentimentos. E o corolário, ou seja, o ponto culminante dos sentimentos é o amor. Então, é o amor divino
para o qual nós nos encaminhamos, que nunca nos igualaremos, mas tendemos a nos aproximar cada vez mais em relação a Deus. Sim. E quando se fala a respeito dessa ideia de que o espírito participa de outros reinos da natureza no seu processo evolutivo, nós percebemos hoje uma certa confusão. Da mesma maneira... Porque o homem, ele quer isentar um poder maior que ele. Então, na medida que ele tem esse conhecimento, essa compreensão, que existe algo maior e que ele vai descobrindo, e dentro da ciência, principalmente na ciência, né, ele vai achando que não pode ter alguém acima dele. Por orgulho, né? Por orgulho, né? Então, essa é a ideia materialista, ou a ideia que fala sobre o ateísmo, ou seja, da não existência de Deus. Sim. Né? Theo, em grego, Deus, ou a partícula de negação, quer dizer, a não existência de Deus. Evidente que na doutrina espírita nós resolvemos essa questão de imediato. Não se começa nenhum estudo, nenhuma discussão na doutrina espírita sem nós compreendermos o que é Deus. Tanto é que Allan Kardec, na sua inteireza intelectual e na sua inspiração, também, na né? racionalização, o bom senso encarnado, o bom senso como encarnado, diria Flammarion, sim. Kardec inicia esta obra básica da nossa doutrina na questão número 1, porque é um livro de perguntas e respostas que trata basicamente de filosofia, né? do sentido da essência das coisas e de nós mesmos. Ele inicia com a pergunta: o que é Deus? Então é tão interessante porque ele não pergunta quem é Deus. Porque se ele perguntasse quem é, ele estaria induzindo uma resposta, porque a partícula quem significa que alguém. Alguém. Então, ele abre o leque de perspectivas possíveis para que os espíritos superiores respondam o que é Deus. E eles falam que Deus é a inteligência suprema do universo, a causa cáusica de todas as coisas. Quando diz isso, nós percebemos que existe a inteligência, que é a capacidade pensante, né? E essa inteligência é que vai ser um instrumento que possibilitará a aquisição de consciência. Porque a consciência é, de fato, aquela estrutura da percepção ou do entendimento e compreensão de fenômenos próprios da nossa existência ou do nosso existir. É também a capacidade de discernir, ou seja, de compreender e de fazer escolhas. E também, principalmente isso daí, né? Isso. E principalmente sentimento de dever. Um sentimento de dever que também pode ser classificado como consciência, né? E este sentimento de dever está muito ligado a uma questão de moralidade, ou seja, de princípios e valores éticos, né? E dessa maneira, nós temos também, além do sentimento de dever, poderíamos dizer que isso forma um conjunto de valores morais, né, que levam a ações, ou que seja, permite que as pessoas façam escolhas e realizem ações diante desse princípio de valores. Então, consciência teria como, nessas definições, uma tentativa de poder construir uma estrutura mais completa da criatura humana, que a leve a ser mais inteligente pela racionalidade, pela razão, mas que principalmente a leve a ser melhor. E aqui nós estamos falando de sentimentos, né? Sim. Né? Então, diante disso, é que os sentimentos, eles terão uma ligação com aquilo que é a moralidade. Quando se fala nesse aspecto do evangelho que você acabou de falar, a confusão que se faz entre a sensação e o sentimento. Sim. Que a sensação, nós poderíamos falar de uma forma assim mais generalizada, é você ter uma percepção do momento. Né? Você tem uma resposta momentânea para aquela situação que se apresenta, mas não tem a profundidade do sentimento que vai ser a racionalização para o amor. Seria Exato. Dessa forma. Exato. Né? Por isso que Lázaro Espírito vai dizer assim, no início tem somente instintos, então nós temos muito do animal. Sim. E aqui vem
uma certa confusão que se faz hoje, né? Com todo o respeito que tem crescido em relação aos animais, muitas vezes as pessoas querem transformar o animal em criatura humana, né? E muitas vezes compara a criatura humana ao animal. E na realidade são situações diferentes de um processo evolutivo que no tempo define no animal o princípio espiritual que está em evolução e que tem o pensamento fragmentário. É isso daí que tem a gente lampejos, precisa. né, Sim, de pensamento. Sim. Né? E o animal dá a resposta como se fosse o estímulo recebido da criatura humana, ele dá uma resposta semelhante. Daí por isso que há uma empatia maior hoje em dia, né? Nós não estamos criticando quem assim se comporta, né? Mas de colocar no lugar de um humano, porque ele responde com mais satisfação a esse ser que ainda tem sensações, é isso, Miguel? Isso. Porque seria, de alguma forma, muito mais gratificante, como você fala, em relação ao animal que ao ser humano. Por quê? Porque o animal, sendo instintivo, ele vai responder a um estímulo que nós enviamos. Se nós enviamos um bom estímulo, ele responde com um bom estímulo. Sim. Seria um espelho? O melhor até seria, talvez, nós poderíamos dizer assim, né, colocando entre aspas, que seria um aprendizado que o animal está tendo com o ser humano. Certo. Ele está recebendo estímulos do princípio inteligente para um princípio que ainda não é completamente inteligente, porque o animal não tem o pensamento contínuo que o homem tem. Ele tem lampejos de inteligência. Tanto é que ele, em determinadas situações, ele faz escolhas. Quando ele faz escolhas, então, ele está demonstrando que ele está usando a inteligência fragmentária, né, muito primitiva que ele tem. Então, há essa confusão de querer tornar o animal gente e muita gente achar que preferia ser animal. Como também nós temos assim essa questão que está muito ligada a Jesus, que nós falamos ainda há pouco. Então, muitas pessoas querem fazer de Jesus um homem comum. E não é. E muitas vezes de Deus também um homem comum. E do outro lado querem transformá-lo em Deus. Então Jesus nem é Deus e nem é um homem comum. Por que não é um homem comum? Porque dentro desse aspecto que você colocou sobre a lei do progresso, nós estamos falando de um espírito puro. De um espírito que já atingiu todas as experiências e acumulou princípios e valores da razão e do amor, né? Então, dessa maneira, nós estamos falando desse amor que é o mais próximo do amor divino que Jesus veio nos ensinar. Então, nós temos aí também para Jesus, como não existe privilégios, como nós aprendemos na doutrina, que Jesus ele está dentro da pluralidade das existências. Ele também é um espírito que passa e continua passando. Por evolução. Por evolução. Sem dúvida. Porque se nós fôssemos imaginar que Jesus foi criado já perfeito, seria uma injustiça. Porque daí eu poderia perguntar, né, a Deus, mas por que ele não eu? Não é? Eu também queria. Queria não, continuo querendo. Mas ele teve o mérito, né, e adquiriu virtudes ao longo da sua trajetória evolutiva. Disciplina, se a gente for ver bem o que Emmanuel fala para Chico, né? Disciplina, 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 é isso? A disciplina seria um fator que promove a evolução. Sim. Né? Alguns têm mais, outros têm menos disciplina. Então, aqueles que têm mais disciplina, eles avançam mais rapidamente, porque eles não se desviam tanto para conhecer alguma coisa. E Emmanuel fala... Cumpre com maior clareza a responsabilidade que foi colocada a ele como espírito. Que é aquilo que fala que a consciência também pode ser entendida como um sentimento de dever. Então a pessoa tem um sentimento de dever, que promove de alguma maneira essa oportunidade de avançar mais rapidamente. Por favor, Rafael, você queria dizer alguma coisa? Tem alguém no telefone? Eu pediria para você, Benedita, por favor, atender o nosso ouvinte ao telefone e nós
Continuamos então com esse raciocínio do que seria a construção da consciência através do dever. Então, esse dever é alguma coisa que está dentro de nós, colocada pelo Criador, como se fosse um dos fatores que nos remetem à evolução. Então, o dever de ser criatura, o dever de sermos melhores, o dever de evoluirmos. Então, esta é a ideia. E tanto essa ideia do dever, ela é real, que normalmente as criaturas humanas, elas se sentem insatisfeitas de uma forma geral. E essa insatisfação é manifesta tantas vezes por uma busca material, né? É muitas vezes levada a uma condição de busca afetiva. Então nós percebemos como a matéria ainda influencia a criatura através das sensações. Então essas sensações, que são confundidas com sentimentos, é que levam tantas vezes a desvios do processo evolutivo e ao atraso. Porque toda vez que nós realizamos um desvio de uma rota evolutiva, nós teremos que refazer o caminho. Isto por quê? Porque a lei divina, sendo perfeita, ela nos oferece parâmetros dos quais nós não poderemos fugir tanto assim. E dessa forma, esses parâmetros são os limitadores da nossa liberdade. Eu vou oferecer um exemplo. Se eu quisesse hoje ir viver num outro planeta, eu não poderia, porque eu não tenho a estrutura que a vida nesse outro mundo requer. Ainda não consegui. Vamos imaginar um mundo mais evoluído que o nosso, um mundo feliz. Então, tenho ainda, ao nível da consciência, muito a adquirir e muito a refazer para que eu possa frequentar um mundo melhor. Então é por isso que a doutrina espírita, ela não acredita num paraíso eterno após a morte de nós que vivemos na Terra. Exatamente porque nós somos imperfeitos. E sendo imperfeitos, nós não teríamos uma correlação possível de vivência num mundo mais feliz. Porque não adquirimos ainda os atributos para viver num mundo como esse. Então veja, o ambiente não determina a felicidade do espírito. Ou seja, os fatores externos ao espírito ou a nós não determinam a nossa felicidade. Daí nós dizemos muitas vezes que para sermos mais felizes nós não precisamos de dinheiro necessariamente em excesso para usufruir todas as facilidades da matéria. E o espírito, quando vai adquirindo consciência, e nós podemos dizer assim, o espírito tem níveis de consciência diferentes. Saiu. Tem níveis de consciência diferentes. Primeiramente, nós podemos dizer que o espírito vive a consciência de sono, quando ele ainda não evoluiu. Então ele está na consciência de sono. Ele não sabe quem é, ele não tem a clara noção da imortalidade, ele não compreende a Deus. Então esta é a fase em que o espírito está no estágio da consciência de sono. Depois ele avança através, como disse a Benedita, de muitas reencarnações, de muitas vidas experimentadas, e ele vai adquirindo conhecimento, ele vai adquirindo experiência e vivência. Então, quando ele sai da fase da consciência de sono, ele vai para a consciência desperta. Aí, nesse momento, ele já tem mais clara noção da sua individualidade. Ele compreende que ele é um efeito do Criador, que ele não é obra do acaso, que ele não é uma conjunção do destino que o levou à sua constituição. Então, ele tem uma melhor ideia dos seus objetivos, porque como criatura ele se identifica com o Criador e percebe que ele precisa sempre avançar. Então ele despertou. Então sai da consciência de sono, vai para a consciência desperta e depois vai para a consciência de si mesmo. Então aqui, nesta fase da consciência de si mesmo, ele já compreende a necessidade de realizar o bem.
É isso que o seu José acabou de perguntar. Certo? Foi quem você atendeu? Sim. Ele acabou de perguntar se a gente continua nesse conhecimento, aproveitando o conhecimento quando você deixa o corpo físico. Como você é um espírito, né, imortal, né, toda aquela gama de conhecimento que você adquiriu, nada mais justo pela lei do progresso que você vá aproveitando. Tanto quando você está envolto na carne, né, na matéria, quando você deixa a matéria, você continua sendo uma criatura de Deus, né, com os seus deveres e as suas virtudes, para que você possa, aquilo que você adquire, você vai, o conhecimento é acumulativo. Exatamente. É isso, seu José. Espero que tenha dado para o senhor compreender, e só o senhor acompanhando o programa ainda hoje, né, e outros como o senhor sempre o faz, o senhor vai conseguir sim perceber como é maravilhosa, né, essa lei de Deus que nos traz essa oportunidade de nós aproveitarmos todo o conhecimento, todo o bem que nós fazemos e nós estamos fazendo a nós mesmos, né? Inclusive, Benedita, quando se fala a respeito de progresso, de evolução e de aquisição de níveis diferentes de consciência, sim, isso é um processo em que muitas vezes nós não estamos numa dessas fases da consciência exclusivamente. Porque nós temos que evoluir em vários durante o dia, ou mesmo durante assim momentos, nós conseguimos ter essa fase de consciência que tem hora a gente perde, porque tem hora a gente leva. O cair em si ainda seria, Miguel, não tanto. O cair em si também pode ser, né? Claro, o cair em si é uma daquelas experiências que nós realizamos, que nós adquirimos a consciência para determinada experiência, para determinada situação. Uhum. Então, muitas vezes, nós agimos... Seria assim, ter ignorância em determinados aspectos e um conhecimento no outro aspecto. Isso. Seria dessa forma? Sim. Às vezes nós agimos instintivamente, porque ainda temos muito instinto dentro de nós. Sim. Principalmente a preservação. Sensações. E a preservação da vida. Isso. Seria? Porque o instinto de conservação é que leva-nos à luta pela sobrevivência. Uhum. A luta pela sobrevivência... Sem agredir o nosso próximo. Aí precisa ter uma consciência ética. Precisa ter uma consciência. Uma consciência de sentimento. Sim. Então, por isso que muitas vezes nós agimos instintivamente. Depois, nós agimos somente por sensações. Uhum. Depois, nós agimos por sentimento. Então, nós estamos desenvolvendo também em várias frentes ao mesmo tempo. Então, não existe essa ideia. Há um ser humano que é somente instinto. Há outro que é somente sensação, há outro que é somente sentimento. Não, nós ainda estamos numa fase em que nós transitamos dentre essas diferentes fases, mas para construir algo maior. E aí deixar de ser completamente instintivo, para nós sermos mais razão e sentimento. Então, quando nós conjugarmos a inteligência e o sentimento em níveis de harmonia, nós deixaremos de cometer equívocos importantes. Não que nós deixemos completamente os equívocos. Isso somente acontece para espíritos puros. A ignorância seria menor. A ignorância seria menor, e o sentimento seria melhor. Sim. Então, nós passaremos a amar mais, né? Amar. E veja que nós já estamos numa fase geral a respeito disso. Você ainda falava há pouco sobre as pessoas que têm assim, um grande vínculo com os animais, com a natureza. Então isso já demonstra um sentimento melhor, porque já compreenderam que ali está uma criatura também, um animal, que é uma criatura criada por Deus. Criada por Deus. Sim, isso é muito importante, nós termos então, você percebe essa consciência, né? Você nota que quando alguém respeita a natureza, o meio ambiente, quando alguém respeita os animais, está inconscientemente respeitando a Deus, ou melhor, compreendendo a Deus, porque enxerga na natureza e nos animais a presença divina. Não é melhor nem pior. Exato, porque seria impossível, Benedita, nós imaginarmos que o acaso construiu o nosso mundo e nos concebeu. O acaso seria a ação do conjunto dessas forças aleatórias, quer dizer, que seriam objetos assim
de uma não inteligência que por acaso reuniram em forças aleatórias um conjunto de circunstâncias que promoveram a nossa criação. Então, aqui, Benedita, nós vamos a uma questão, né, do nosso roteiro, que eu queria até começar assim. Falamos de ateísmo ainda há pouco, ou seja, aquelas pessoas que não acreditam em Deus. Então, Miguel, esse não acreditar em Deus, tem hora que a gente questiona, principalmente no ambiente onde nós estamos passando por aquela situação de dificuldade. sim. Quantas pessoas que se dizem ateias, né, e não acreditam em Deus, você mesmo essa semana falou lá no Allan Kardec, né, de Voltaire, sim. né, que ele não acredita no Deus que os homens fizeram, mas que ele acredita no Deus que fez os homens. Sim. Né? E muitas pessoas fazem essa colocação de uma maneira enfática, e muitas vezes é pela infantilidade que não se tem. Como ele não foi atendido, tem muito a ver isso daí na consciência que nós temos de Deus, né? Que Deus é bom, e até tem uma questão que você fez aqui, que Deus é bom. E por que há tanto sofrimento na Terra? Nós vamos chegar lá. Né? Nós vamos chegar lá. E você vai ter oportunidade de falar tudo que você tem para dizer a respeito desse Deus, se é bom ou se tem poder ou não tem poder para ser bom. Pois é, né? É isso daí. Mas ainda nós estamos na fase, Benedita, sim, que nós vamos perguntar às pessoas em geral, né? Principalmente aos ateus, aqueles que não acreditam em Deus, porque tem um detalhe. Muitas pessoas... É isso daí que eu queria, até que eu sei que nessa parte você tem um conhecimento maior, dessa palavra acreditar, né? Eu acredito, não acredito, por que eu não acredito? Exatamente. E muitas vezes essas pessoas estão... É o que a gente tem muito questionamento no atendimento fraterno, na casa espírita. Exatamente. Né? Que Deus é esse que deu para fulano isso e tirou, principalmente uma mãe quando ela chega questionando que perdeu um filho. Sim. É um sentimento muito, ao mesmo tempo que ela quer acreditar que aquele filho está num lugar melhor, ele voltou para a casa do pai, mas que pai é esse que tirou de perto dela essa figura tão amada? É nesse processo aí que a gente vai ver se você acredita ou não acredita em Deus, e como você pode dar nesse momento agora, dar essa colocação para as pessoas. Então, o que ocorre é que as pessoas que têm sensibilidade, que têm senso de observação, vão constatando que o mal na Terra existe. Sim. Que o mal na Terra existe. E as religiões sempre nos ensinaram que Deus é a suprema bondade, a suprema perfeição. Então aqui, ao se observar um quadro da Terra e se pensar nas religiões, como que elas nos trazem a mensagem, a notícia a respeito de Deus, é que as pessoas, muitas delas, se revoltam. Se revoltam contra a situação vivida e, portanto, passam a negar a Deus. Mas por quê? Porque as religiões apresentaram um Deus que carece ainda de determinados adendos ou acréscimos para que nós possamos dele nos aproximar. E esses homens confundiram as religiões humanas com Deus. Então se revoltam contra... Sim. A expressão e a forma como as religiões apresentam-nos a Deus e, portanto, dizem que agora não acreditam mais em Deus. E é isso daí que vem o grande questionamento, né? Porque Deus quis. Então, a grande resposta que se tem, né? Quando você faz esse questionamento, por que Deus age dessa forma? Porque Deus quis. Mas é preciso que você tenha um conhecimento maior, né, para você, nesse momento que você tanto precisa ter essa fé, essa vontade que tem alguém que está cuidando daquela pessoa amada e de mim, e como que nós vamos ter esse amparo desse pai, que, como nós muitas vezes nós colocamos como um pai de referência material, se comparando a nós como pessoas ainda que somos imperfeitas,
né? Como que nós vamos ter essa colocação para que nós possamos dar um alento, até para começar esse alento agora do que o seu José falou, né? De nós podermos ter essa compreensão de algo tão distante de nós e tão próximo de nós. Então acontece o seguinte, dentro da visão da doutrina espírita, não podemos confundir Deus com religião. Sim. São coisas diferentes, porque a religião, como dissemos ainda hoje, é uma tentativa do ser humano de compreender a Deus. E essa pergunta está colocada no Livro dos Espíritos. Nós temos a capacidade de compreender a Deus? E os Espíritos benfeitores respondem: não. Ainda é uma faculdade que lhes falta. Ainda. Isso é muito importante. Ainda nós não temos a faculdade que nos falta, nesse momento, para melhor compreender a Deus. Então, quando as religiões apresentam Deus como o supremo amor, a suprema bondade e o supremo poder, então nós temos aqui um conflito que se coloca da seguinte forma: o sofrimento existe na Terra, o mal está presente na Terra, isso é inquestionável. Nós não podemos ser alienados de imaginar que a Terra já está numa condição que é a ideal. Então nós pleiteamos, nós queremos algo melhor. E quando nós olhamos o quadro das experiências humanas, nós vemos ainda tanta dificuldade, tanta maldade, tanta incompreensão, tanta fragilidade. E dessa maneira, nós então pensamos: bem, se Deus é bom e o sofrimento existe na Terra, então Deus tem o poder ou não tem o poder para eliminar o sofrimento da Terra? Ele é supremo poder. Se Deus é bom, por que ele não elimina o sofrimento na Terra? Porque ele não tem esse poder? Ou, se ele tem esse poder e não elimina o sofrimento na Terra, é porque ele não é bom? Então, aqui é um sofisma, né? Um jogo de palavras. Sim. Mas nós temos que compreender agora a respeito de Deus. Então, o Espiritismo fez o grande favor à humanidade para nos trazer a ideia de Deus, dizendo assim: nós não temos a faculdade para compreender Deus integralmente, porque somos criaturas, e a criatura não pode se igualar ao Criador. Mas nós podemos entender. Embora você tenha vontade, tem hora. Sim, é uma pretensão humana, porque sim, isso é um estímulo ao progresso. Sim. Nós queremos respostas das nossas dúvidas. Então o Espiritismo diz assim, a respeito de Deus: nós podemos saber o que Deus deve ser pelo que ele não pode ser. Então isto responde a essa ideia do poder e da bondade divina. Se ele tem poder e não elimina o mal na Terra, é porque ele não é bom, ou se ele é bom e não elimina o mal na Terra, porque ele não tem poder. Então, o que Deus deve ser pelo que ele não pode ser. Então, qual que é a ideia a respeito de Deus que o Espiritismo nos fala? Primeiramente, o Espiritismo nos diz a respeito dos atributos da divindade. Os atributos da divindade são aqueles que os Espíritos nos trouxeram, ao dizer que Deus é eterno, não teve começo e não teve fim, porque se ele tivesse começo, ele teria saído de alguma coisa ou de alguém, e portanto deixaria de ser Deus para que esse alguém ou essa coisa passasse a ser Deus. Então talvez esse seja o atributo mais difícil que nós temos para compreender a eternidade de Deus. Mas filosoficamente nós entendemos, né? Porque se ele é o ser supremo, então ele não pode ter tido começo, porque se tivesse começo, alguém o teria criado. Então ele é eterno nesse aspecto. Mas agora vem os atributos que nos permitem compreender a Deus, dentro daquilo que ele deve ser, pelo que ele não pode ser. Então Deus é imutável. É um atributo da divindade. Isso daí que é importante que nós busquemos, pelo menos refletir sobre isso. Exatamente. Que Deus não age de maneira desequilibrada, como muitas vezes a gente imagina. Então veja, né? Nesse atributo...
né, imutável, né? A imutabilidade divina, ela vem... Aí nós podemos pôr dentro de uma lei para nós podermos compreender melhor? De um atributo. Sim, um atributo. Uma qualidade da divindade. Sim. Por que ele é imutável? Se ele não fosse imutável, o universo não teria estabilidade. Então, as coisas não teriam leis exatamente perfeitas, como a lei da gravitação universal, como a lei do eletromagnetismo, como todas as leis da matéria. Mas existem também as leis morais. Então aqui nós vemos onde começou a confusão a respeito da compreensão possível de Deus. O que diz o Velho Testamento? Qual é o Deus que o Velho Testamento nos apresenta? O Velho Testamento foi trazido por Moisés, basicamente pelos profetas. Sim. Moisés, 1.600 anos antes de Jesus. 1.600 anos. Então, qual era o Deus que Moisés nos apresentou? Era um Deus que era raivoso, que às vezes ele estava colérico, às vezes ele mudava de opinião, portanto ele era mutável, né? É o que nós chamamos de bipolar hoje em dia. Exato. Veja bem, lá no Monte Sinai Deus teria dito para Moisés: não matarás. Sim. Né? E depois, quando nós acompanhamos a história de Moisés, quando ele chega às portas da terra prometida, ele diz: Deus fala que nós precisamos eliminar os infiéis que ocupam a nossa terra, e promove a guerra, e a matança. Sim. E o mesmo Deus que diz que não é para matar, depois manda que é para matar. Então isso ele mudou. Então não é o Deus que o Espiritismo nos apresenta, porque o Espiritismo diz: Deus é imutável. Depois, outro atributo: Deus é imaterial. É imaterial porque, se ele fosse composto de matéria, ele também sofreria mudanças, porque a matéria sofre mudanças. Esse imaterial seria aquela passagem que Jesus tem com a mulher samaritana? Onde quando ele diz que Deus deve ser adorado em espírito e verdade. Sim. Que não deve por manifestações materiais. Nem no Monte Garizim, e nem no Templo de Jerusalém. Sim. Nem no Templo de Jerusalém. Seria então, dessa forma? Sim, porque veja, se ele é imaterial, então ele não precisa de oferendas materiais. Ele não precisa, por exemplo, que nós ofereçamos em promessa uma recompensa para ele, caso ele nos atenda os pedidos, né? Sim. Então veja, que fizeram um Deus material. Então esse Deus que quer, por exemplo, que se sacrifique animais em homenagem a ele, como fazia-se no Templo de Jerusalém, né? E como se faz em algumas religiões, né, ritualísticas, né, onde se faz ofertas a Deus. Olha, nós estamos oferecendo ao Senhor alguma coisa. Mas desde que o Senhor faça aquilo que eu quero. Exato. Né? Ou ainda por medo, né? Para que ele não faça aquilo que eu não quero. Não é? Então eu ofereço para que ele fique bonzinho comigo e não me faça sofrer. É muito. Então isso é o Deus material, né? Mas Deus então é imaterial, porque veja bem, como que nós podemos oferecer alguma coisa a Deus se tudo é dele? Nós estamos, como dizem os espíritos para nós vivemos com tudo que Deus nos dá, porque quando nós chegamos aqui, nós não trazemos nada, materialmente falando, e não podemos levar nada, materialmente falando. Nós usamos como empréstimo. Exatamente. Isso daí nós precisamos compreender. Exatamente. Né? Então, porque tudo pertence a Deus. Sim. Então não temos que oferecer nada a Ele. E Ele é único, porque se tivesse outro, não haveria unidade de pensamento e de direcionamento no universo. Então Ele é único, é onipotente, porque é único. Ele é todo-poderoso, porque é o supremo poder que tudo define, e não tem outra mentalidade que se compare a Ele, nem concorra com Ele. E aqui nós já eliminamos o poder do mal. A ideia do demônio, do diabo, não, porque Deus é todo-poderoso. Porque se Ele tivesse... Então não existe aquele anjo que era bom e que decaiu. Não. Essa doutrina dos anjos decaídos, o Espiritismo demonstra que é inviável. Por quê? É dentro da proposta da bondade de Deus e da justiça. Exatamente. Né? Porque dentro do poder divino, se Ele tivesse criado uma criatura ou alguém que se desviasse para o mal permanentemente, esse é o adjetivo, permanentemente, porque o diabo permanentemente se revoltou contra Deus e se coloca contra ele. Mas não. Nessa ideia que você hoje colocou, de que do átomo até o anjo no universo tudo se encadeia, então para evolução, é progredir. Nós fomos criados
simples e ignorantes e incompletos, e caminhamos para a perfeição. Sim, sim. Então, a maldade na criatura humana, ou numa das criaturas do Senhor, ela é impermanente, ou ela é temporária. O mal não vai prevalecer sempre. O mal existe por uma necessidade de aprendizado e de lei de liberdade. E aqui vem uma... Porque aí o mal vem como no livre-arbítrio. Nós precisamos colocar isso daí também. Sim. Né? Quando nós estamos nessa proposta, que é a utilização do livre-arbítrio e suas consequências. É dentro da proposta divina também isso daí. Exatamente. Né? Para que nós aprendamos que quando a gente faz o mal, nós não limpamos, não é Deus que vai limpar isso daí de nós, não. Somos nós mesmos que vamos resolver essa pendência. Então, nesse ponto que você toca, Benedita, é que nós entendemos o porquê o sofrimento na Terra. Sim. Porque o que Jesus, que é o nosso modelo e nosso guia, a nossa referência para nós nos melhorarmos, o que ele nos disse a esse respeito? A cada um será dado segundo as suas obras. A cada um será dado efeito, segundo as suas obras, causa. Então é lei de causas e efeitos. Então o sofrimento na Terra existe porque nós temos responsabilidades em relação ao mal que fizemos e estamos sofrendo muitas vezes um processo de resgate e de reparação. Só que, agora aqui entra a reencarnação. Se nós não tivéssemos o esquecimento do passado, muitas vezes nós nos perturbaríamos a tal ponto que a lembrança do que nós fizemos no passado e em vidas passadas seria perniciosa para que nós tivéssemos a oportunidade de recomeçar e de reparar. Uhum. Porque se nós nos lembrássemos de tudo que nós fizemos no passado, em vidas passadas, nós lembraríamos não somente das coisas boas, mas principalmente dos males que nós praticamos. E alguém vai dizer assim, mas então todos nós praticamos os males? Sinto dar essa notícia, mas todos nós praticamos muitos males. Porque nós estamos em caminhada. Por quê? Agora seria melhor que o mal de ontem nós não fizéssemos hoje. Sim, porque Jesus vai dizer... erro de hoje nós não fizéssemos amanhã. Exato. Isso chama-se aprendizado, evolução. Claro, né? Porque isso é um processo educacional do espírito. Sim. Agora veja, Jesus fala a esse respeito. Ele diz assim, uma árvore boa não pode dar frutos maus. E uma árvore má não pode dar frutos bons. Então, se nós sofremos por lei de causa e efeito o mal nos dias de hoje, é porque nós praticamos o mal, seja nessa vida ou seja em vidas passadas. E a falta de lembrança é uma bênção. É uma bênção. Não que nós esqueçamos por completo não. O que nós fizemos. É isso daí que nós precisamos compreender. Exato. Né? E porque nós trazemos então as nossas tendências inatas de outras vidas. E durante o sono também, né? Os sonhos as também. As intuições que nós recebemos, muitas vezes elas demonstram o que verdadeiramente nós somos. O que verdadeiramente somos. Isso é a bondade de Deus que nos dá essa clareza. Exato. Né? Está dentro das leis divinas. Sim. Então, dentro desse aspecto, agora nós vamos falar a respeito de sofrimento e dor novamente. Quando na questão 614 do Livro dos Espíritos está colocado ali, né? O que é a lei divina ou lei natural? E os Espíritos respondem, a única verdadeira. E somente é infeliz ou sofredor aqueles que dela se afastam. Então, questão 614 do Livro dos Espíritos, né? Isso mesmo. Então, com isso, nós vamos encerrar o nosso programa deixando essa ideia para que o nosso ouvinte amadureça a noção a respeito de Deus e da bondade. Deus não criou o mal. O mal é exatamente consequência do afastamento que nós temos das leis divinas. E nós teremos sempre, dentro daquilo que Jesus nos falou, a cada um segundo as suas obras. E assim nós encerramos mais um programa, o Terceiro Milênio, uma nova era para novos rumos da humanidade, desejando a você, ouvinte, um ótimo sábado e um excelente final de semana. E no próximo sábado, às 11 horas, retornaremos a esta rádio com a gratidão a Deus e também agradecendo a presença de cada um. Muito obrigado a vocês, muita paz, muita saúde, Jesus sempre conosco.